Boa tarde a todos os irmãos. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva nesse pequeno espaço de tempo que estaremos aqui, aprendendo um pouquinho mais à luz da doutrina espírita. Nós agradecemos imensamente a oportunidade que nos foi concedida de estarmos aqui nesse trabalho, aqui com nossos irmãos da Cruzada Militar Espírita. Muito obrigado pelo convite. Todos vocês aqui representam também a doutrina espírita e representam a nossa pátria amada, da qual nós temos muito orgulho de ter reencarnado. Então, é uma alegria, né? Como trabalhadora da doutrina, sempre digo, não tem lugar melhor que essa pátria tão querida, essa pátria tão amada, Brasil. Né? Somos felizes por estarmos aqui. Somos felizes por ter a oportunidade de reencarnar e de pertencer a um grupo familiar. Como foi dito, nós somos da área da família, nós estamos há muitos anos nesta tarefa, com gratidão e com respeito, representando a minha casa, Dom Feliciano de Canoas, né? E trazendo aos nossos irmãos essa temática aqui da família, espiritismo e laços de amor e evolução. Nós temos a família como a maior escola. A família é a escola abençoada. É para nós, espíritos encarnados, e nós, desencarnados também, né? Porque sempre mencionamos a espiritualidade, mas quando nós entramos na carne, nós temos na família a oportunidade da redenção. E a família nos dá essa redenção. Nós trouxemos da nossa revista Espírita Reencarnação, da edição 457 da nossa federativa, a Federação Espírita Gaúcha, nossa FERGS, né, que teve essa edição especial voltada para a área da família. Nós trouxemos então a temática voltada para esta revista. Tá? Então nós vamos iniciar fazendo um convite. Ele é para que nós pensamos na palavra família. Vamos ficar agora um momento refletindo o que é a palavra família. Qual é a primeira sensação, qual é o primeiro sentimento que vem à nossa mente quando nós pensamos em família. E pensando naquela família que nos acolheu, a nossa família consanguínea, nós vamos sentir, né, cada um de nós, de uma forma diferente, uma sensação única, porque cada um traz dentro da sua consciência de espírito eterno que somos, o significado de estarmos aqui e sermos acolhidos por um grupo de pessoas, de espíritos que nos deu a oportunidade de reencarnarmos. Nós trabalhamos no mês Kardec, que foi recente, né? A questão da família. Nossa casa teve a tarefa de, na Semana Espírita, apresentar esse tema, que foi passado, né, para vocês, que nós iríamos trazer. Então a família, ela pode nos trazer, né, aquela sensação de segurança, de aconchego, tal a importância do grupo familiar, com uma estrutura capaz de nos sustentar nas lutas do dia a dia. Então essa segurança, esse aconchego é a missão da família. Mas nós sabemos que infelizmente nem todas as famílias trazem para nós essa sensação de segurança e de aconchego. E nós que estudamos e somos trabalhadores, estudantes da doutrina, sabemos, irmãos, o porquê de muitas vezes não sentirmos o aconchego. Mas o natural, dentro da lei divina, é que seja um porto seguro, aonde a segurança e esse aconchego seja para nós o nosso porto seguro. Principalmente nós vivemos hoje na atualidade momentos de intensas transformações e percebemos que muitas vezes o ser humano fragilizado, não somente fisicamente, né, psíquica e moralmente, tem a grande dificuldade da preservação dos laços familiares. Os laços familiares, meus irmãos, são laços que deveriam se permanecer fortes, saudáveis,
durante as encarnações. Mas devido à lei de causa e efeito, muito de nós, né, não temos essa fortaleza dentro dos laços familiares. Então é fundamental a importância para que nós sejamos levados, né, à consciência e não esse turbilhão de conflitos e desafios nesse período de transição planetária. A transição planetária, ela tem mexido conosco. Nós sabemos o momento do seu início, sabemos que está em andamento, e essa transição tem mudado muito todas as famílias, inclusive as configurações familiares. É hora de revermos as modificações que a família enfrenta nessa transição. Tá? Ali nós trouxemos uma imagem, tá, repetidamente, de um grupo familiar com uma união e um grupo diversificado. Porque a família é assim, irmãos. Ela é diferente. A minha família é única. A família de vocês também. Nós lembramos sempre que essa escola de amor, né, para as famílias terrenas, na visão espírita, representa uma oportunidade valiosíssima, uma oportunidade de aprendizado que nos dá uma oportunidade de reencontro, de encontro e reencontro. Olha como é lindo. Ora nós estamos vendo os nossos pela primeira vez nessa encarnação, ora estamos vendo eles novamente. E é o que nos alimenta a todos nós, a oportunidade de estarmos nos reencontrando. E é o que nós desejamos quando os nossos entes queridos partem para a espiritualidade, para a vida eterna, porque somos eternos como espírito. Nós não desejamos imensamente de quando retornarmos à pátria espiritual, ter a oportunidade de reencontrar aqueles que já partiram, que já cumpriram com a sua meta reencarnatória. Esse desejo é grande. Então, quando nós encarnamos, nós nos reencontramos, tá? Dentro da lei divina, dentro da situação de causa e efeito. Então, nós temos a oportunidade de aprimorar e de fortalecer esses laços afetivos, quanto para o devido resgate de débitos das nossas existências passadas. Eu sempre costumo dizer, e eu brinco muito, que nós temos que tratar as situações com muita alegria, com muita tranquilidade e com um certo grau de brincadeira. Às vezes chega ali na nossa escola de amor almas comprometidas e que vêm trazer para nós grandes perrengues, né? A peleia, como nós gaúchos dizemos, muitas vezes é grande. Nós estamos aqui com espíritos que necessitam de estar conosco para a nossa transformação. E às vezes vem aquela pontadinha, aquela dor no coração, quando a circunstância não se aparece exatamente como nós gostaríamos que ela se apresentasse. Quando, dentro do grupo familiar, não temos a compreensão que gostaríamos de receber dos nossos. Quando chega aquele momento da prova ou aquele momento da expiação, em que temos que trabalhar dobrado para a nossa melhoria e daqueles que nos cercam. Nós temos papéis importantíssimos, muito importantes para representar dentro desse grande teatro da família. Ora somos mãe, ora somos pais, ora somos filhos. Não importa, né, a situação e os papéis que estejamos a representar na grande escola da vida, mas temos compromisso com esses papéis e compromissos importantíssimos nessa escola que a gente vem porque a gente pede, a gente solicita, a gente clama, e a espiritualidade nos encaminha para essa reencarnação junto dos nossos afetos e dos nossos desafetos. Nós vemos ali a imagem, né, figurativa de Jesus com o seu pai e com sua mãe. Então, o nosso mestre já nos traz um grande exemplo, aonde a convivência familiar é importante. Jesus nos transmite o tempo todo que também tinha as suas incompreensões dentro do núcleo familiar, mas tinha a preocupação sagrada com aqueles com que ele veio a viver na carne.
embora sendo o nosso governador, esse espírito extremamente de luz também esteve na escola chamada família e teve as suas dificuldades, né? Que é inerente a todos nós, espíritos encarnados, e se preocupou sempre com a sua família, sendo que o último pedido que fez a João é que cuidasse de Maria. Então, nós vamos sempre valorizar os ensinamentos de Jesus. Então, é aí que se encontra a chave, cumprir com a nossa proposta reencarnatória, né? Então, de todos os institutos sociais que existem na Terra, a família, sim, é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. O Espírito Emmanuel vem nos esclarecer através desta frase. Então, ali está o alicerce de tudo. Qual de nós não está aqui hoje cumprindo aquilo que foi educado pelos nossos progenitores? Nós temos a nossa jornada, nós temos o nosso momento de seguirmos o nosso caminho. Mas quando chegamos naquela escola, recebemos a educação moral. Alguns têm a bênção de receber, outros nem tanto. E a gente prima pela educação moral na família, porque é a família que tem esse dever, não é a instituição escolar, e sim a família. Então nós que temos, nós já somos maduros, mas aqueles que têm os filhos que necessitam, estão em ter idade, na infância, na adolescência, eles devem receber a atenção, o zelo, a educação moral, os costumes, os bons costumes, para que todos possam ser bons cidadãos, para que não venham trazer para a sociedade mais dissabores. Quando nós conseguimos encaminhar os nossos, nós podemos dizer, que nem está no Evangelho, que cumprimos a nossa missão. Para aqueles que se desviam da jornada, o compromisso é dele. Contanto que nós estamos com a nossa consciência tranquila, que fizemos o que podemos e não podemos dentro da educação moral. Mas nós sempre falamos, não daremos aquilo que não temos. Então temos que adquirir conhecimento para poder doar esse conhecimento. Se foi com nossos filhos, daqui a pouco para com nossos netos, ou dentro da sociedade, no momento que vivemos, porque o filho alheio também pode ser o nosso. Não é verdade? Nós podemos ajudar na sociedade, na comunidade, nós podemos, dentro do centro espírita, através da evangelização das famílias e a evangelização das crianças e jovens, levar a moralidade que muitas vezes está em falta em casa, a moralidade dos preceitos de Jesus, do seu evangelho de amor. A educação dos filhos, Kardec já definiu, né, como uma arte de manejar caracteres do indivíduo. É uma perspectiva de educação que embasa no sentido da reencarnação, que é o progresso individual e coletivo. Coloca a tarefa de trabalhar as disposições morais dos filhos por parte dos pais. Uma missão sagrada da qual prestaremos conta pela nossa própria consciência, diante das leis da vida, consoante ao modo em que se desincumbirão desse dever superior, modificando os indivíduos na família, modificar-se-á massas na sociedade e se erguerá uma humanidade regenerada em sintonia com os tempos que são chegados. Olhe ao comprometimento que nós temos com a sociedade. Então nós temos essa missão e nós devemos levar adiante, principalmente nós, obreiros do movimento espírita. Com certeza os irmãos da cruzada contribuem para a educação moral através da doutrina espírita. Nós, dentro do nosso centro espírita, dentro do nosso núcleo, assim fizemos. Dentro do nosso grupo familiar, dentro do grupo social em que vivemos. Então nós podemos colaborar quando a nossa missão já parece cumprida, aparece outra e nós podemos contribuir para que nós tenhamos êxito e os nossos irmãos também o tenham. Na questão 939 do Livro dos Espíritos, que todos nós conhecemos, fala das espécies das afeições, a do corpo e da alma, que acontece com frequência tornar-se uma pela outra, quando pura e simpática. A afeição da alma é duradoura, efêmera, nós sabemos que é do corpo. Daí vem que muitas vezes
Os que julgavam amar como eterno amor passam a se odiar-se desde que essa ilusão se desfaça. Percebemos muito dentro da área da família, principalmente na pandemia e depois no período da enchente que nós enfrentamos, as dificuldades de convivência familiar. Tamanho é a dificuldade de se relacionar e de se conviver. Pessoas que vivem as suas vidas profissionais, enfim, as suas vidas fora do ambiente familiar, que tiverem o desafio de se reunir e de se observar. Muitos dos nossos são espíritos que ainda não desenvolvemos grandes laços de afeição. São espíritos que a gente tem débitos para com eles e eles para conosco. É muito fácil quando a coisa está no vencimento das nossas dificuldades e do nosso semelhante e que a gente nas outras encarnações já saudou. Então vem alguém da nossa afeição, é muito fácil conviver. O difícil é quando chegam aqueles que não têm afeição por nós e nós não temos por eles. E daí nós percebemos, cada indivíduo é único, cada um tem um pensamento, um comportamento, uma psicologia, cada um tem uma posição perante a vida, perante a lei de Deus. E nós devemos respeitar a posição de cada um. E para que tudo vire em paz no lar, é necessário que a gente tenha que ser resiliente, é necessário que a gente tenha que amar e principalmente perdoar. Porque o perdão já é o amor, acenando aqueles da qual nós temos débito. O amor deve se desenvolver, um amor puro, sincero, não esse amor carnal que destitui qualquer um daqueles que estão dentro da nossa situação familiar. Irmãos, nós trabalhamos muito dentro da nossa área da família a circunstância das configurações familiares. Como multiplicadora, nós levamos a todo o Estado as questões das configurações familiares. Nós temos aqui, está na nossa revista, nós temos aqui, queridos irmãos, essa situação de vermos os nossos irmãos convivendo de forma diferente nas famílias. E nós não estamos dizendo o que é certo ou o que é errado, porque não nos cabe falar isso. Nós só estamos apontando que existe uma mudança de configuração e nos cabe respeitar. Né? Então, os laços que unem o casal, tanto hétero como homoafetivo, através do acordo voluntário, para se relacionarem de uma forma recíproca e com dedicação para a manutenção desse relacionamento conjugal, são conhecidos como casamento, como união. Então, união que parte do repositório de relacionamentos interpessoais, considerando importantes para a construção do bem-estar, pois agrega elementos significativos da dimensão humana. Suas configurações têm evoluído através dos tempos na forma de estabelecimento, aceitação social e inclusive no âmbito religioso. Então é uma realidade social que todos nós convivemos. E vivemos no nosso grupo familiar, na nossa escola familiar, muito a mudança da configuração familiar. E nós podemos ter, né, se não com os filhos, com o neto, ou então com o sobrinho, com algum parente, algum casal que esteja na questão da homoafetividade. E nós devemos tratá-los com respeito, com dignidade e não excluindo do seio familiar nenhum dos nossos. Porque nós temos que sempre que levar em mente uma frase muito importante. O que Jesus faria desta situação? Então, para nós que somos espíritas, quando a gente se depara perante aos grandes desafios que a vida nos impõe, a gente sempre deve perguntar: o que Jesus faria perante essa situação? Daí nós vamos ver o comportamento do mestre com a mulher adulta. Aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então, serenidade, amor e respeito, porque não sabemos que cada um de nós temos que passar. Não é, irmãos? Assim como nós teremos agora, dia 20, o dia da consciência negra.
Então nós temos que entender que cabe a nós a respeitar, porque nós temos que olhar como espírita que somos a alma reencarnada. Nós temos que olhar a alma encarnada. Nós não precisamos ver a embalagem, como eu gosto de dizer, o corpo físico. Nós temos que ver aquele espírito eterno que ora se apresenta homem, ora se apresenta mulher. Ora está branco, ora está negro. Então, o que importa é que dentro da lei de causa e efeito, cada um de nós passa por aquilo que tem que passar. Então, dentro dos relacionamentos conjugais, nós sabemos quando eles são duradouros, eles nos permitem que a conjugalidade seja um refúgio e um apoio às situações estressoras. Então, a união que nós temos com os nossos pares são para nós um refúgio, o nosso lar, os nossos relacionamentos. Então, apresentam entre suas características compromisso com a relação, com respeito pelo outro, a lealdade para com o nosso parceiro, a expectativa de reciprocidade, uma abertura mútua, com os valores morais fortes e compartilhando compromisso com a fidelidade sexual e espiritual, a tolerância entre os participantes do nosso relacionamento. A conjugalidade, portanto, diz respeito à construção de uma vinculação entre dois indivíduos, independente do que se resulta na sua construção de um terceiro elemento que nós costumamos falar, o nós do casal. Então é eu, tu, o nós. O que eu quero, o que ele quer, o que nós queremos. Esse olhar a gente tem trazido muito para refletir, mas não é o que eu desejo, é o que os dois desejam. Ah, mas se tem o meu desejo, respeite o desejo do seu companheiro. Verifique o que você pode fazer para respeitar o desejo do seu companheiro. Sejamos parceiros. Esses relacionamentos conjugais têm que se fortalecer, para que a família se fortaleça, para que não fique essas dificuldades que nós vemos hoje na atualidade, de se permanecer um tempo dentro de uma união. Essas uniões têm que ser pensadas, porque nada acontece por acaso. Se o Criador nos traz para esse mundo com determinadas pessoas, é porque esse planejamento reencarnatório estava para nós. Então, o lar deve ser sempre para nós um esteio de amor, onde reine o amor, a tolerância e o perdão que já nós comentamos. Conviver em família, meus irmãos, é também se iluminar pela oração. É se iluminar pelo Evangelho de Jesus, pelo cuidado mútuo, pela transformação desse porto seguro, para os laços da conjugalidade, enfim, ser saudável. E quando a gente consegue vencer a nós, a gente consegue melhoria. E se nós não temos muitas vezes todos os recursos que a gente necessita para a melhoria de uma relação conjugal, nós devemos procurar a ajuda necessária. Nós dispomos da ciência a nosso favor. E a doutrina espírita, que é ciência, apoia a parte científica. Então nós sabemos que nós temos, inclusive, a Associação Médica Espírita. Nós podemos buscar ajuda médica quando nós não conseguimos superar as nossas dificuldades pessoais, as nossas dificuldades psicológicas, porque somos espíritos eternos e temos uma bagagem muito grande, e vamos usar dessa bagagem, nesta encarnação, e vamos somar toda a trajetória da nossa caminhada também nesta vida. Irmãos, bendita seja a família espírita. Se nós soubermos cultivar os belíssimos preceitos que nos oferece a codificação, preservando o lar das investidas insanas, dos espíritos maléficos, porque ali o amor vai vicejar, o Evangelho vai iluminar e o bem vai nos conduzir, implantando dentro do nosso lar o Evangelho Redentor.
Quando nós fazemos as nossas exposições de desobsessões na nossa casa, e hoje foi um dia que estive lá fazendo essa tarefa, nós costumamos, inclusive, falar que nós sabemos que o processo obsessivo se dá de encarnado para encarnado também, não é verdade? Então, podemos ter ali, como um filho, como uma mãe, né, como uma irmã, alguns dos nossos entes que são obsessores nossos. E nós devemos procurar ajuda espiritual. Nós devemos ir ao encontro do tratamento espiritual. O Evangelho sempre é a indicação correta para que nós possamos trazer, né, a nossos irmãos. Eu vou pedir a minha sacolinha que ficou contigo, né? Para me trazer os livros. Eu trouxe aqui para vocês a fonte de consulta. Eu faço questão de passar a vocês essa fonte de consulta para que a gente possa se aprofundar. Porque aqui nós trouxemos pinceladas dentro da área da família, porque está lá para nós a conjugalidade, a maturidade e a longevidade, o evangelho no lar, que é a responsabilidade da nossa área, e a evangelização das famílias. Então nós trabalhamos muito essa temática. Aqui nós mesclamos esse tema para que todos nós pudéssemos ter uma pincelada sobre esses assuntos, aguçar a nossa vontade e sairmos atrás desse material para aprendermos mais. Porque o tempo é curto e esse tempo não nos permite que a gente se aprofunde. Então aqui está a revista Reencarnação, que eu falei para vocês, aonde tem toda essa temática que está aqui no nosso trabalho desta tarde. Então todos aqueles que têm interesse podem gratuitamente baixar esse PDF pela Federação Espírita Gaúcha, nossa FEPES, que ele está lá à disposição para estudo de vocês. Tá? Então quem quer se aprofundar mais sobre família, eu indico para vocês essa revista, que ela já não tem mais para venda porque está esgotada há muito tempo. E nós também nos baseamos dentro da orientação da área da família da Federação Espírita Brasileira. Tá? Aqui são as diretrizes, na verdade. Mas a temática está na revista, está no Livro dos Espíritos, está no Evangelho, né, que todos nós estudamos. O tempo já está se escoando, né? Estamos já terminando o nosso trabalho. E nós trouxemos para vocês, assim como aquela pergunta, lá no início da nossa tarefa, qual era a pergunta? O que a gente pensa quando a gente fala sobre família? A nossa família. A irmã está ali atenta, né? Já voltou na mente, né? Percebi que ela fixou a frase do início. Então, é aconchego, é carinho, é proteção? Então nós temos que refletir que a melhor encarnação é essa. Não tem encarnação melhor do que essa. Essa encarnação que nós estamos vivendo aqui é a melhor de todas. E nós temos que aproveitar essa oportunidade. Nossos filhos já estão educados, já fizemos tudo que nos competia, ótimo. Podemos fazer pelos nossos netos, mas a responsabilidade primária não é nossa, é dos pais, né? Então, mas podemos fazer por quê? Nós somos caridosos, então a gente gosta de auxiliar, não é verdade? Qual de nós não gosta de fazer o bem? Qual de nós não gosta de fazer algo pelo próximo? Qual é o próximo mais próximo? Lá na minha casa é o meu marido que está sentado aqui, porque só está só eu e ele em casa agora, né? Então, qual é o próximo mais próximo? É aquele que está conosco agora lá no teto. Então, é para esse que nós temos que dar atenção. Eu acho que é por isso que a gente fica bastante tempo numa relação, né? Dentro da nossa conjugalidade, para que a gente aprenda uns com os outros. Então, vamos aproveitar essa bendita oportunidade. Nós pedimos ao nosso Pai de amor, de luz e de bondade, que Ele se interneça por todos nós, que as nossas famílias venham ser para nós um pôr do sol, que a gente se sinta feliz com elas, que a gente consiga superar as nossas adversidades, que a gente ame e seja amado, mas principalmente que a gente ame, porque todos nós, quando estamos amando, nos sentimos levitar. O amor universal, o amor divino ensinado por Jesus, o amor da alma, não o amor da carne, que vai ser extinta, mas esse amor que nos faz seguir em frente,
na nossa caminhada, se preparando para outra jornada. Esse amor que a gente tem que trabalhar com todos aqueles que cruzam por nós. Tarefa difícil, mas não é impossível. Sejamos nós espíritas, levando o Evangelho de Jesus, nos preparando para nosso retorno à pátria espiritual. Com muito amor e muito carinho, eu agradeço a atenção de todos os senhores. E tenham a todos uma noite abençoada junto com os seus.